Queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. O tema dessa palavra nessa noite, nós vamos estar dando sequência sobre o estudo das bem-aventuranças, mas o tema é Aprendendo com Jesus. Mateus 5, do 1 ao 6. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele e seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hoje eu vou estar ministrando sobre esse versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Desde que começamos trazer essa palavra para os irmãos, a gente sempre explicou o seguinte, que tem várias qualidades aqui, todas essas qualidades nos conduzem aonde? Para onde? Para o céu. E todas essas qualidades, nós primeiro falamos sobre bem-aventurados o quê? Os humildes. Depois nós falamos bem-aventurados que choram, que quando fala esse chorar, não fala de chorar aquele choro natural, por causa de uma luta, por causa de uma perda, mas um choro espiritual que fala de arrependimento. E nessa noite eu vou falar bem-aventurados mansos. E nós vamos estar explicando sobre o que é ser manso, no sentido espiritual. E o nosso maior exemplo de mansidão, não preciso abrir, está em Mateus 11, 29, quando o Senhor Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o nosso exemplo de mansidão, tem pessoas que podem olhar assim, falar assim: olha, aquele irmão é tão manso, eu quero ser igual a ele. Mas para você querer ser igual a ele, a mansidão que ele tem que vir de Jesus, porque é uma mansidão diferente. Às vezes a gente acha que manso é ser pacato, até aquele cara que leva desaforo de todo mundo. Muitas vezes nós levamos até desaforo. E o Senhor fala assim: não, fica quietinho. Mas não é uma fraqueza, a mansidão, segundo a palavra, não é um sentimento de fraqueza, e sim de força no Senhor. A Bíblia diz... Mas Moisés, vocês acham que Moisés era uma pessoa fraca ou uma pessoa forte em Deus? Para conduzir uma nação. Era forte. E a palavra de Deus fala que na época de Moisés, ele era o homem mais manso. No tempo dele, não houve homem mais manso do que Moisés. E essa mansidão que eu quero falar também, é uma mansidão, não uma mansidão natural, mas é uma mansidão que vem de Deus. Por isso que eu falo assim: pastor, mas eu não sou manso. Mas eu quero falar que nessa noite você pode receber essa mansidão em sua vida, porque essa mansidão vem de Deus. Em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo está querendo dizer o quê? Entre o fruto do Espírito tem o quê? Você recebe o quê? Mansidão. Eu não sou manso, pastor. Peça a Deus, é igual sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que o Senhor dá a todo aquele que pede sabedoria ao Senhor. Deus o quê? Dá sabedoria. E todo aquele que pede mansidão vinda de Deus, Deus dá mansidão. E eu queria falar sobre ser manso. Primeiro, ser manso em relação a quem? Ser manso em relação a Deus. O que é ser manso em relação a Deus? Primeiro lugar, ser manso em relação a Deus é aquele que se sujeita à vontade de Deus.
se sujeitar à vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, que está em Tiago 4,3, que diz: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos estar em esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos. Esse é o versículo 13, eu vou pular para o 15, que diz, em Tiago 4, no versículo diz: ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Sabe o que o Senhor está falando? Muitas vezes nós fazemos planos, pensando o quê? Na nossa própria vontade. E o manso, segundo a palavra, é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que se sujeita à vontade do Pai. Porque muitas vezes nós pensamos, às vezes o irmão chega assim e fala assim: eu quero, pastor, eu estou querendo mudar para tal lugar. Tem alguma coisa de errado você querer mudar para tal lugar? Mas eu vou falar por mim, antes de fazer qualquer lugar, qualquer coisa, antes de mudar qualquer situação na minha vida, eu pergunto para o Senhor: Senhor, isso está debaixo da tua vontade? É isso que esse versículo fala. Eu vou morar ali, eu vou morar cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando o certo é falar: se o Senhor quiser, eu vou mudar para lá. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Nós fazemos parte de um reino. Quem reina na nossa vida é o Senhor Jesus. Mudou tudo. Antes você pode dizer: eu era o dono eu sou dono do meu próprio nariz. Muita gente já deve ter dito isso. Eu sou dono do meu próprio nariz. Você pensava que você era dono do teu próprio nariz, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou do império das trevas. Então um dono você tinha, para o reino do Filho da luz, que é o Senhor Jesus. Hoje quem reina na nossa vida é o Senhor Jesus. Jesus reina em mim, Jesus reina em você. E se o Senhor reina, nós temos que fazer o quê? A vontade daquele que reina. Se você for ver os reinos, quando havia os reinos, ainda há em outros países, mas aqui não. Mas onde tem reinos, o que acontece? O reino, a vontade prevalece naquele país, naquele lugar, é de quem? É do rei. E o que o Senhor quer? Pastor, mas isso tem a ver com mansidão? Tem. Ser manso no sentido espiritual é você viver segundo a vontade de Deus. Devemos em tudo, meu irmão, buscar a vontade do Pai. Se começar um monte de grito aí, não perde atenção no Senhor. Fica com a sua mente aqui, você não vai mudar nada lá. Então, tudo que acontecer lá fora, fica com a mente aqui na palavra do Senhor. Como é bom ouvir na palavra que diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quantas vezes nós já falamos isso aqui? Só que o Senhor quer que isso não fique apenas no nosso, eu saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu tenho que viver isso na minha vida. Eu viver a vontade de Deus na minha vida, que é boa, é perfeita e agradável. O que Deus tem para mim e para você é bom, é perfeito e agradável. O que Deus tem para mim, o que Deus quer, é sempre o melhor. Muitas vezes tem coisas que nós não sabemos escolher, mas Deus sabe. Deus sabe o melhor lugar para eu morar. Deus sabe o melhor lugar para congregar. Deus sabe o melhor de tudo. Quando nós nos colocamos debaixo do centro da vontade de Deus. Quando nós chegamos assim: Senhor, a partir de agora a minha vontade eu vou colocar de lado e eu vou viver a tua vontade. Isso é ter um coração manso, meu irmão. Outra coisa em relação a Deus sobre mansidão: aqueles que são mansos, eles são tementes a Deus. O que é isso, ser temente? Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra de Deus diz que temor é o princípio da sabedoria. O Senhor, quando olhou para Jó, o Senhor fez elogio para Jó. Entre os elogios que Deus fez para Jó, Deus disse que Jó era o quê? Homem temente a Deus. Meu irmão, Deus quer olhar para você e poder dizer de você: mulher temente a Deus, homem temente a Deus. E às vezes nós temos um conceito sobre o que é temor e ter medo. O medo, quando você está com medo de alguma coisa, o que você faz?
Você se aproxima daquilo que você tem medo ou você se afasta? Você se afasta. Você vê um cachorro bravo, eu chego lá na casa da pastora Mariolina, cachorro é bravo, eu vou chegar lá, botar a mãozinha na cabeça dele? Não, eu fico lá, fica você aí e eu aqui. Se eu vejo que algo que me causa medo, eu procuro me afastar. Olha a diferença, o temor não. O temor a Deus não te afasta de Deus. O temor a Deus te aproxima de Deus. Olha a diferença. Então você ser temente a Deus é você ter um coração submisso ao Senhor. Eu já citei um exemplo aqui da diferença entre medo e temor. Um exemplo, uma vez estava andando eu e minha esposa. Nós estávamos no carro, de repente um traficante apontou a arma para o nosso carro e mandou a gente parar. Não foi, meu amor? Nós paramos. Foi por medo ou por temor? Medo. A gente ficou com medo. Aí ele olhou, pode passar. Mas a perna do pastor ficou assim. O pastor já não treme nada, né? A perna tremeu. Mas eu estou andando de carro. De repente vem tem um policial. Ele manda eu encostar o carro. Eu paro o carro. Eu estou com a documentação toda certinha. Eu estou parando por medo ou por temor? Por temor. Eu estou parando o quê? Respeitando a autoridade dele. E não porque eu estou com medo dele. Estão dando para entender, meu irmão? Nós não temos que ter medo de Deus. Porque Deus, né, muitas vezes nós somos ensinados desde pequeno. Olha, não faz isso que o Papai do Céu castiga. Aí você pensa assim, Papai do Céu deve ser um velho mau. Papai do Céu não é um velho, nem ele é mau. Ele é um Deus amoroso, que ama muito. Então, temer a Deus é você respeitar o Senhor. Hoje o que nós temos visto muito, as pessoas não têm temor. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Com Deus eu falo assim, com Deus não se brinca. Com as coisas espirituais, meu irmão, eu estou vendo ali o pessoal brinca. Gente, não brinca com as coisas de Deus. Não brinca, não entra na casa do Senhor de qualquer maneira. Quando você chegar na casa do Senhor, quando você chegar em oração, chegue em respeito ao Senhor. Você tem intimidade, mas se sujeite ali, Senhor. Eu não sou nada. Diante de ti eu não sou nada, mas eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para te adorar. Subir para dar uma palavra, não sobe de qualquer maneira. Tem que ter temor, porque você está subindo aqui, está entrando, está em cima do altar. Não pode ser de qualquer maneira, tem que ser com temor. Respeito ao Senhor. Nós respeitamos o homem, muito mais nós temos que respeitar o Senhor. Outra característica daquele que é manso são doutrináveis. Salmo 25:9 diz: guia os mansos no que é reto e lhe ensina o seu caminho. O que é doutrina, espiritualmente falando? Gente, tem tanta coisa aí que as pessoas estão dizendo como doutrina, e não são doutrina. Espiritualmente falando, sabe o que é doutrina? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, lá tem um culto de doutrina. Eu acho que é estudo bíblico. De repente alguém pode chegar assim e falar assim, pastor, você é contra a igreja que não pode cortar o cabelo? Não pode usar maquiagem? Não, não sou contra. Está ali quem quer ficar ali. Mas pastor, e se essa igreja diz que quem usa maquiagem vai para o inferno? Aí é heresia. Por que é heresia? Porque não está na Bíblia. Doutrina é o que está na palavra de Deus. A Bíblia diz que os primeiros na igreja primitiva, eles o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era em uso de costume, não era coisas inventadas por homens, era aquilo que vinha de Deus. Doutrina, quando fala doutrináveis, é o quê? É você viver a palavra. É você ser trabalhado dia a dia através, não daquilo que o homem, aquilo que o pastor Rogério vai criar aqui. Isso são dogmas. Dogmas é humano, doutrina vem de Deus. O que transforma não é aquilo que eu vou criar aqui, o que transforma é a palavra de Deus.
A palavra de Deus, a cada dia você tem que chegar, eu quero que a palavra de Deus me transforme, me mude a cada dia. Quanto mais você ouve a palavra, você é doutrinado. Doutrinado é o quê? A palavra está criando vida dentro de você. Você diz assim, olha, eu era diferente, mas eu estou mudando. Está mudando por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. E aquele que é manso, ele se deixa doutrinar. Porque tem gente que não se deixa doutrinar. Tem gente que pode ouvir a palavra parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, e não cria vida. A vida continua sempre a mesma coisa. Eu não estou falando que de uma hora para outra você vai estar totalmente. Não, o trabalho de Deus às vezes é um processo, mas você tem que estar dentro do processo. E o processo é o quê? Hoje vai melhorando, vai mudando, a palavra vai transformando. Se a palavra não transformou nada, você tem que chegar, Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser doutrinado pela tua palavra, Pai, porque é isso que a palavra faz. Agora eu queria falar sobre mansidão de uma forma espiritual, em relação a quê? Em relação ao próximo. Nós pregamos muito, mas a forma que nós somos fala mais do que aquilo que falamos. Guarde sempre isso. Sabia disso? Aquilo que você é, seu modo de ver, Cristo na tua vida, muitas vezes fala mais do que muitas palavras. Tem gente que fala muito, mas as pessoas olham para a pessoa e falam assim, olha, ela fala isso, mas a vida dela não condiz com o que ela fala. É mais ou menos aquele negócio, falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. O maior exemplo daquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. As pessoas têm que olhar para o nosso caminhar. Às vezes você nem falou de Jesus ainda. Eu falei aqui sobre um missionário que na cidade dele disse, aqui na minha cidade que eu moro, eu não preciso pregar. Ele pregava em todas as aldeias da África, mas ele diz, na minha aldeia eu não preciso pregar, porque a minha vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. E quando ele morreu, aí chegou um missionário lá e começou a pregar sobre Jesus. E o pessoal daquela aldeia disse assim, você está pregando sobre Jesus? Nós já o conhecemos. Aí ele falou, como conheceram Jesus? Ele disse, porque esse Jesus que vocês pregam já morou nessa aldeia. O que eu estou te falando é o seguinte, o nosso viver diz quem é Cristo. Através das nossas atitudes. Certa vez chegaram para o Senhor Jesus e disse, mostra-nos o Pai. E o Senhor disse, olha para mim, eu já estou no meio de vós, vocês não perceberam. Hoje as pessoas falam, mostre-me Jesus. Olha, você pode falar isso através do Espírito Santo, não é orgulho. Fala assim, olha para a minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então se nós estivermos com a vida em Deus, as pessoas vão ver Cristo em nós. E eu coloquei algumas atitudes que o Espírito Santo, que significa ser amável, ser manso. Eu coloquei algumas coisas aqui que o Espírito Santo colocou. A primeira coisa, através da nossa atitude, ser manso é ser humilde. O Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade são irmãos gêmeos. Quem aqui já viu dois irmãos, irmãos gêmeos que você diz assim, gente, são tão parecidos que se eu encontrar, eu não sei distinguir um e o outro. Quem já aconteceu isso? Aconteceu? Na igreja da pastora Carla tem duas irmãs lá que elas tocam, as duas tocam violino. Eu pergunto para o namorado dela, vem cá, você nunca confundiu não? Ele disse assim, já confundiu. De tão parecidas que elas são. E humildade e mansidão são tão parecidos, é difícil de identificar o que é a mansidão e humildade. Eu até misturei os nomes, mansidade. De tão parecido que são. O que eu quero te falar é o seguinte, não tem como você ser manso se você não for humilde. O que nós tratamos na primeira parte dessa bem-aventurança, meu irmão, ser humilde diante das pessoas. Nunca se ache melhor do que ninguém. Você que é servo de Deus. Ah, pastor, mas eu consegui uma posição ali agora. Agora, eu sou o pastor. E aí? Nós somos servos, meu irmão. Você é pastor, glória a Deus.
te tornou melhor do que alguém? Não. Pastor não é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Quando o Senhor abrir lá, na hora do julgamento, ou na hora que você for arrebatado, o Senhor vai dizer: vem cá, você é pastor, entra primeiro. Não. Não pense não. Então ser manso, primeiramente, é ser humilde. Mas humilde não só de falar, mas humilde o seu modo de vida. Segunda coisa, ser manso é ser tratável. Todos nós temos nossos temperamentos. Existe, né? Isso daí, nós temos uma futura psicóloga ali, Isabelle, tem a esposa do pastor também, o Ailton. Então, qual é o temperamento que tem? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4 temperamentos, você é um desses. E todos esses temperamentos têm virtudes e defeitos. Mas o que você quer falar, pastor? Eu sou pastor, eu sou sanguíneo. Você sabe como é o sanguíneo? Não importa como é sanguíneo. Eu só sei de uma coisa: não importa o nosso temperamento, o Espírito Santo pode transformar. Eu tenho muitos defeitos do meu temperamento que fui transformado pelo Espírito. Tem muitos defeitos do meu temperamento que eu ainda vou ser transformado pelo meu Espírito. Eu não posso pensar, né? Tinha aquela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não, chega disso. Lembra da Gabriela? O pessoal antigo lembra, né? E tinha, o pessoal fala: eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Sabe por quê? Eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Temos que ser tratável. Tem um ditado: pau que nasce torto, morre torto. Não tem, não é isso? O ditado é isso mesmo? Nada disso. Tem uma musiquinha, eu parei de cantar música de criança, né? Que diz, né? Um homenzinho torto. A vida consertou, endireitou, né? Consertou. Tudo que era torto, Jesus já transformou. Então o Espírito Santo verdadeiramente transforma. Mas eu tenho que deixar o Espírito Santo tratar no meu temperamento. Se você está vendo se o teu temperamento está, Espírito Santo, vem trabalhar. Eu sou assim, mas não quero continuar assim. Sabe por quê? Eu não estou, através do meu temperamento, eu não estou fazendo bem para o próximo. Através do meu temperamento, eu não estou fazendo bem para minha esposa. Então, se eu sou assim, vem mudar. Me dá domínio, Senhor, domínio próprio. Venha controlar o meu temperamento. Outra coisa, que ser manso é brandura. Olha o que fala em 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando com todos. Ser brando é aquele que cessa a guerra. Já viu? Está no meio do briga de casal. O brando é aquele que cessa e diz: não, tá bom, desculpa, me perdoa. Pode estar com a razão. Mas no meio da guerra, no meio da discussão, tem até um ditado: se um não quer, 2 não briga. Às vezes um quer brigar sozinho. Mas a tendência primeiro é essa. Se está começando uma discussão, pode ser de qualquer coisa. Não, desculpa, para. Pastor, mas é fácil ser brando? Não, mas o Espírito Santo nos ajuda a ser brando. Eu já falei que eu sempre fui tranquilo, mas quando eu pegava o volante, xingava, eu não xingo, que minha esposa sabe, desde que ela me conhece, minha filha sabe, eu não xingo. Eu ficava bravo. Só que eu cheguei para uma vez, eu já contei aqui, uma vez eu estava com um pastor do lado, eu buzinava, reclamava tudo, eu olhei para o lado, o pastor me olhando espantado, disse assim: será que esse é o pastor Rogério que eu conheço? Ele deve ter pensado, eu não sei. Mas naquele dia eu falei assim: Espírito Santo, me transforma, me modifica o meu jeito de ser. E o Espírito Santo, a palavra diz que a palavra branda faz o quê? Desvia o quê? Furou. Uma vez eu estava dirigindo, aí eu dei uma barbeirada. Quem deu a barbeirada foi eu. Parei no sinal, eu disse: esse cara vai vir. O cara já veio reclamando, buzinou lá de trás, mas eu disse assim, ele parou do meu lado.
abriu o vidro do carona, o meu vidro estava aberto, e começou a me xingar. Reclamar, xingar. Eu olhei para ele e fiz assim: desculpa, meu querido. Quando eu falei desculpa, meu querido, ele xingando, não tem problema não, isso acontece. A palavra branda desvia o quê? Isso eu discuto com ele. Ele me xingando, eu falo: dá um tempo, sai fora. Poderia falar. Aí a discussão ia continuar. Pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, trabalha em mim. Começa a trabalhar. Porque tem gente que gosta de brigar, gente. Tem gente que é brigão. Se você conhece alguém que é brigão, fala assim: Senhor, me ensina a lidar com brigão, porque eu não quero brigar. O Espírito Santo trabalha. Ele não vai brigar sozinho, gente. Ele vai ficar nervoso na hora, porque quem é brigão gosta de ficar nervoso, vai ficar nervoso na hora, mas depois vai chegar e dizer assim: gente, eu estou perdendo tempo. Tem como brigar com esse irmão. Outra característica daquele que é manso: ele é cortês. O que é cortês? A gente vai até chegar no gentil, mas cortês é oferecer mais do que a pessoa tem direito. Como assim? Quem aqui já recebeu uma cortesia, que vem da palavra cortês? Quem já recebeu uma cortesia? A cortesia não é aquilo que você espera. Você paga por um serviço, paga por uma coisa, e a pessoa diz assim: olha, como você veio, como você jantou conosco, como você ficou hospedado, vou te dar isso. Aquilo estava no pacote? Não. Você esperava ganhar? Não. Aí você fica todo bobo, porque você acha que aquilo ali é de graça. Porque você nem esperava aquilo. E eu tenho um exemplo disso uma vez. Todo mundo conhece aqui o nosso irmão Silvinho, que é daqui meu irmão. Era mais novo, eu não era nem pastor na época. Teve uma vez, está eu e Silvinho no carro, esperando uma vaga dentro do shopping. Aí, parado ali, tempão esperando a vaga. E a gente parado, aí o carro ia sair, o carro que estava estacionado, eu disse assim: Silvinho, quando ele sair, você já entra. Quando o carro saiu, teve um outro carro que viu que nós estávamos esperando, mas jogou o carro logo. Eu fiquei bravo. Eu disse assim: não é possível, Silvinho, vou sair para reclamar. Silvinho: não, está tranquilo. Aí daqui a pouquinho apareceu outra vaga, o Silvinho estacionou. Na hora de pegar o elevador, está o sujeito lá. E eu de cara feia para ele. E eu estava bravo, meu irmão. Não estou falando brincadeira, eu não estava bravo. Aí quando o elevador entra eu e o Silvinho e o moço lá. E eu de cara feia, bravo para ele. Aí Silvinho todo sorridonho, risonho. Né? Olha, começou. Eu olhei para casa do Silvinho, como se nada tivesse acontecido. Aí eu de cara feia, olhava para o Silvinho, olhava, e o Silvinho lá, todo simpático. Aí o Espírito Santo me ensinou através da vida do Silvinho. É assim que eu quero que você haja. Silvinho ali, naquele momento, o Espírito Santo, olha o modelo que eu quero que você haja. É desse jeito. Não você oferecer o que ele merecia, não você falar o que ele merecia ouvir, mas é o que eu falaria se eu tivesse aquilo. O que Jesus ia falar? Se Jesus ia chegar e ficar de cara feia? Ou Jesus ia dar um sorriso? Disse: não tem problema não. Naquele momento eu disse: Espírito Santo, tem muito o que trabalhar na minha vida. Eu quero ter a mansidão do Silvinho. A outra coisa, o Fernando até falou: virtude de ser manso, gentileza. Quem já ouviu aqui falar do José Trino? Alguém já falou? Esse nome, a gente é familiar de algum. Quem já ouviu falar, levanta a mão. José Trino. Só duas, gente. Você fala assim: eu nem imagino quem é.
esse José Trino, era um pastor? Não. Era um servo de Deus? Não. Mas é um homem que em 1961, quando o grande circo pegou fogo, ele era um grande empresário. E ali 400 pessoas, se eu não me engano, morreram. Minha mãe estava naquele circo e Deus livrou minha mãe. Por isso que ela está aqui e eu estou aqui. Se Deus não livra ela, eu não estaria aqui agora. Minha mãe estava lá dentro do circo, subiu pela lona, saiu, passando por cima da... Só que quando esse homem viu o que aconteceu naquele circo aqui em Niterói, aquela maior tragédia que houve em Niterói, ele era rico, ele tinha 4 caminhões, ele disse, eu vou largar tudo e vou começar a pregar gentileza. E ele foi conhecido como profeta gentileza até 1996. Você encontrava pela rua, você fala, esse cara é doido. Mas ele vivia dizendo, gentileza gera gentileza. Mas é uma verdade. As pessoas falavam para ele, ele chegava assim, ó, tudo, agradece. O que eu quero falar é o seguinte, meu irmão, é educação. O servo de Deus tem que ser educado. Ah, mas o meu jeito, muitas vezes por causa da timidez atrapalha. Tem pessoas que você acha que não é educada, tem pessoas que você acha que é metida. Teve pessoas que a pessoa fala assim, poxa, que a pessoa é tão metida. Eu disse, porque você não conhece pessoalmente. Porque se você conhecesse, você ia ver que ela não é metida, ela é tímida. Só que às vezes atrapalha de você levar o quê? Gentileza. Porque quando você é educado, as pessoas passam a ser educadas. Eu sempre digo uma coisa, quando eu entro no ônibus, eu pareço um vendedor de bala, gente, desculpa. Às vezes o motorista está de mau humor. Eu já entro assim, boa tarde, meu querido! Aí ele já dá um sorriso. Às vezes está de mau humor, atendendo, recebendo ali do pessoal, que agora é motorista e cobrador também. Quando eu entro, eu já falo assim, boa tarde, meu querido, tudo bem? É sempre assim, ou bom dia, depende do dia. Mas sempre que eu falo, a reação dele muda. Sabe por quê? Porque gentileza, educação, gera educação. Muitas vezes a gente, não, mas isso não quer dizer nada não, pastor, tem. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja, e nós tínhamos um curso de discipulado. Todo mundo que entrava na igreja fazia o curso de discipulado. E entrou uma pessoa nova para a igreja, eu disse assim, eu vou arrumar uma pessoa para te discipular. Aí ela disse, não, tá bom. Aí eu chamei uma irmã. Eu disse assim, irmã tal, vem cá. Aí ela disse assim, o quê? Ela que você quer botar para me discipular? Eu disse, é uma benção. A benção? Ela mora no meu andar. Ela entra no elevador comigo, não dá um bom dia, eu dou bom dia para ela, nem responde. Ela vira a cara para mim quando eu falo com ela. Eu queria dizer, se dependesse dela para mim estar aqui, eu não quero estar. Meu irmão, trate todo mundo com muito carinho, com muita educação. Às vezes, se a gente não aprendeu, eu acredito aqui, eu conheço os irmãos que são educados. Mas muitas vezes, se nós não tem gente ouvindo, se nós não aprendemos a educação, muitas vezes, com nossos pais, com nossos professores, nós temos que aprender com o Senhor. Eu sempre digo uma coisa, às vezes eu fico vendo, pastor, fica atento, meu irmão. Meu irmão, toma cuidado para isso não acontecer. Eu já vi acontecendo. Às vezes está um irmão conhecido e um visitante do lado. O visitante está do lado, o irmão está aqui. A pessoa vai lá, a paz do Senhor, meu irmão, para o conhecido, o visitante não fala. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Tem 2 pessoas, uma você conhece, não. Cumprimenta as 2 pessoas. É gentileza, é educação. Não tem nada a ver com vida espiritual? Tem sim, meu irmão. Isso é ser manso. Estou terminando. Mas antes de terminar, eu lembro de um caso. Às vezes você fala assim, uma vez no meu prédio, eu falo com todo mundo. Quem me conhece sabe que eu falo com todo mundo. Mas no meu prédio, o porteiro fica meio isolado. A portaria aqui e o porteiro fica à direita. E um dia eu passando pela portaria central, e na correria, às vezes ele fala, opa, bom dia, mas na correria. Mas eu sempre falo com os porteiros. E um dia meu porteiro, que é evangélico, ele chegou para mim e disse, quando eu estava passando, ele disse assim,
pastor, tem como vir aqui? Eu disse, tu tem, meu irmão. Cheguei, rapaz. Ele disse, o Espírito Santo, Deus mandou te falar uma coisa. Eu disse, falou, se Deus mandou falar, fala, meu irmão. Ele disse, o Espírito Santo mandou falar para você que você tem que ser mais humilde, mais educado e falar com as pessoas. Eu disse, eu? Eu disse, só falta falar com um cachorro na rua, meu. Eu não concordei muito, eu disse, tá bom. Eu fui meio chateado. Até comentei com a Derilene, você? Eu disse, é. Aí o Espírito Santo disse assim, aceite isso no seu coração, que você pode ser mais, você pode ser mais simpático. Faça a diferença. Ao invés de passar pelo centro, passa sempre por onde ele está, para levar uma palavra, para cumprimentar. Então até às vezes crítica, você pode até não concordar, mas tome o que vem a você de uma forma boa, que você possa crescer, que você possa melhorar. Agora não tem uma vez, se não escutar eu chamo de novo. Às vezes eu chego, bom dia, para o porteiro não ouviu, bom dia. Agora ele não vai poder falar mais isso. Mas o que eu quero falar a você, deixa o Espírito Santo trabalhar. Outra coisa, de ser manso, é amar a todos, ser amável com todos. Teve uma pessoa esses dias, não foi nem tão distante, chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que tal político, eu odeio tal político, eu queria que ele morresse. Sabe o que eu falei para a pessoa? Irmão, não pensa assim não. Não pensa assim não. Nós temos, a única pessoa que nós podemos odiar é o diabo e o pecado. É isso a Bíblia. Por mais que você não concorde com alguém, meu irmão, não deixe você sentir ódio por ninguém. O servo de Deus tem que, se tiver vindo sentimento de ódio, eu repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz, odiar é quem é inimigo. A Bíblia diz que o nosso inimigo é o quê? Não é carne, nem sangue, mas principados e potestades. Então quem você está falando que odeia não é seu inimigo. Nosso inimigo, meu irmão, é aquele que quer nos levar para o inferno. E não tem como levar. Porque o único que está garantido no inferno é ele. O único que está garantido no inferno é o diabo e os seus anjos. É o que a Bíblia fala. A única que a Bíblia fala. Bom, pessoas vão. Nós queremos no céu e no inferno? Temos. O inimigo quer fazer. Então é a única pessoa que você fala assim, eu odeio, é o diabo. Eu odeio, é o pecado. Isso eu tenho que odiar. Mas com as pessoas, meu irmão, fala para o Senhor, Senhor, coloque no meu coração amor. Tem um versículo, não sei se deixa eu ver se eu entendo. Aqui. Olha Lucas 6:27. Estou terminando, gente. Porque a Bíblia diz, Jesus manda nós amarmos os nossos inimigos. Se não está nesse estádio, pelo menos não odeia. Se você não está no estádio de amar os inimigos, pelo menos não odeia. Mas tem um versículo aqui, Lucas 6:27, o Senhor Jesus falou, ame seus, parte B, ame seus inimigos, façam bem aos que te odeiam, abençoa os que te amaldiçoam. É fácil, pastor. É fácil. É fácil você amar seu inimigo? É fácil. Quem acha fácil? Não é. É fácil você fazer o bem àqueles que te odeiam? É pagar o mal com o bem? Não é fácil. É fácil você abençoar quem está te amaldiçoando. A pessoa chega assim, eu te abençoo, te amaldiçoo de tudo, eu quero todo mal para você. Está fazendo um trabalho com a tua vida. É fácil você abençoar? Não é. Mas é o Espírito Santo que trabalha em nós. Esse dia eu estava contando um testemunho, para você ver como é difícil. Em 2009, olha o tempo, uma pessoa me fez muito mal. Pensa uma pessoa que fazia muito mal. Era uma pessoa que eu não conhecia. Eu trabalhava com calçado e com roupa.
Me apresentaram ele, uma pessoa que eu não conhecia, e a pessoa falou assim, tal pessoa tinha açougue, quebrou, e agora ele está desempregado. O que você pode fazer por ele? Eu disse, eu trabalho com calçado e com roupa, ganho das duas formas, não tem necessidade de eu ganhar com calçado e roupa. Eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu vou te ajudar. Eu vou te passar os calçados, vou ficar vendendo sua roupa, e você vende calçado. Levei ele na fábrica de calçado que eu trabalhava e falei assim, olha só, uma pessoa que eu não conhecia. A partir de hoje, os calçados que ele pegar com você, a responsabilidade é minha, pode liberar calçado à vontade para ele. Uma pessoa que eu não conhecia. Aí passou assim, aí nós trabalhamos ali, ele começou a trabalhar 3 anos depois. Ele foi na fábrica que eu trabalhava de roupa e pediu a representação e começou escondido nos meus clientes, com preço abaixo de mim. Aí meus clientes falaram assim, Rogério, eu não vou comprar com ele porque eu gosto de você. Mas tal pessoa está vindo e está oferecendo a mesma mercadoria que você, bem mais barata do que você. Aquilo entrou uma mágoa no meu coração, eu fiquei chateado, decepcionado. Foi como se eu levasse uma facada nas costas. Eu disse, gente, o pessoal podia, você gosta de todo mundo? Eu disse, gosto de todo mundo, mas tem um que é difícil. Já era pastor? Eu já era pastor, mas tem um que é difícil. Aí eu falei, já contei para os irmãos, 6 anos depois, Deus chega para mim e fala assim, vai lá e pede perdão. Eu disse, Senhor, eu não fiz nada. Vai lá e pede perdão para ele. Senhor, eu não fiz nada. Vai lá e pede perdão para ele. Eu pensei até, na época eu falei para os irmãos, pensei que eu ia morrer. Eu disse, Deus está mandando me consertar. Então, Senhor, então eu vou pedir, porque eu não quero ir para o céu. Entrei em contato com ele, a gente se encontrava, a gente nem se falava. Entrei em contato com ele, cheguei assim e disse assim, olha só, se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa. Ele ficou meio assim. Aí um dia nós nos encontramos, ele me cumprimentou, coisa que não acontecia. Eu disse, Senhor, eu estou livre, o meu coração está livre, eu já perdoei. Eu achei que isso há 6 anos, 6 anos atrás. Deus esperou passar uns 6, 7 anos e mandou pedir perdão. Aí passou esse tempo todo para mim, o meu coração já estava limpo. Há uns 2 meses atrás, Deus falou assim, passa todos os seus clientes para ele. Eu disse, não, Senhor. Todos os seus clientes que eram de venda, passa para ele. Eu disse, Senhor, é demais. Gente, levei 2 semanas, falando, Deus não, Deus sim, aí Deus sim. Eu disse, Deus não, Deus para mim, disse, Deus sim, é sim. Deus não, Deus. Eu disse, eu não sei nem o contato dele mais. Você consegue. Entrei em contato com ele e falei assim, a partir de agora eu estou te passando todos os meus clientes. Eu liguei para todos os meus clientes e disse assim, a partir de agora você comprar comigo, ou você vai comprar agora com tal pessoa. Mas ele fez tanta coisa contra você. Eu disse, não, Rogério, eu não vou trabalhar com ele não. Ele fez isso contra você. Eu disse, não, esquece. Passa a comprar com ele. Levou quanto tempo? 2009 até 2022. Foi um processo. Às vezes vai ter coisas na tua vida para que mude na sua vida, às vezes pode levar tempo, mas deixa Deus trabalhar. Eu falei intratável, deixa Deus tratar. Deixa de lado a sua vontade, para fazer a vontade do Pai, e dizer, Deus, eu quero ser trabalhado, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero te dizer uma coisa, quando eu fiz isso, quando eu pedi perdão, eu achei que já não tinha mais nada, mas quando eu fiz isso, comecei a sentir amor por ele. Quando eu paguei o mal com bem, eu comecei a sentir amor por ele. Quando eu abençoei aquele que me amaldiçoou, eu comecei a sentir amor por ele. Quando eu comecei a amar aquele que me odiava, eu também estava odiando, e não sabia, Deus começou a trabalhar no meu coração. Vamos ficar de pé nesse momento. É difícil? É. Mas é o Espírito Santo que trabalha. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu temperamento nessa noite. Porque nessa noite, você possa falar assim, Senhor, eu quero sair daqui tratado pelo Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, como uma pessoa gentil, Senhor. Eu quero sair daqui como uma pessoa cortês, uma pessoa amável. Trabalha no meu temperamento.
Eu quero agradar ao Senhor, eu quero ter domínio próprio, eu quero saber me segurar. Na hora que eu dá vontade de me estourar com a pessoa, eu quero conseguir controlar. Isso é o Espírito Santo que faz, meu irmão. Porque isso não vem de mim, não vem de vós, vem do Senhor. É o Senhor que age em nós. Aquele que é manso, pede, perdoa, meu irmão. Se tem alguém que você não está conseguindo perdoar, pede, Espírito Santo, trabalha nessa noite. Eu quero ser perdoador, Senhor. Eu quero perdoar tudo que fizeram contra mim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Como eu falei esses dias, a palavra que o Senhor me dá, primeiramente, fala comigo. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, para ouvir tudo que Deus está falando. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós achamos que o nosso jeito, em relação a Deus, em relação ao próximo, eu sou assim, Deus me aceita assim, e eu vou ser sempre assim. Gente, não. Se eu sou assim, mas o meu ser assim não está fazendo bem ao próximo, se o meu ser assim não está fazendo bem ao nosso Deus, eu tenho que pedir para Deus me trabalhar em mim, Deus me transformar, Deus mudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que bem-aventurado, feliz e abençoado os mansos, Senhor, porque herdarão a terra, quer dizer, vão morar no céu. E todos que estão aqui nessa noite querem morar no céu, Senhor. Todos que estão aqui nessa noite, Pai, um dia vão estar contigo, Senhor. Mas nessa noite a Tua palavra é para que sejamos melhores, pessoas melhores, Senhor. Os conselhos que nós recebemos na Tua palavra agora é para sermos crentes melhores, cidadãos melhores, Senhor. Melhor com o nosso próximo, melhor com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o estranho, Senhor. Seja com quem for, nós queremos ser melhores, Pai. E pedimos a Tua ajuda, Pai, pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Venha trabalhar em nós. Em nome de Jesus, do jeito que está, não está bom, pode ser melhor. Todos nós podemos ser melhores. Saímos daqui, eu posso sair daqui melhor. Cada irmão que está aqui pode sair melhor nessa noite. É só deixarmos o Teu Espírito Santo agir, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Microfone sem fio. Podem sentar. Daqui a pouquinho nós vamos levantar. Está funcionando? Amém. Nós vamos ter um ato agora. Vou pedir para Davi pegar as 2 cadeiras ali. Essa noite é noite de festa no céu.